sou a Fernanda Vasconcelos, sou professora, psicopedagoga e trabalho com crianças há mais de 10 anos. Me batizei na Igreja Adventista quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade. E lá trabalhei com crianças, adolescentes durante um longo período. Trabalhei também na Associação Paulista Sul como secretária do Departamento de Jovens Desbravadores e Aventureiros. Sou escritora do livro Ajude Seu Filho a Gostar de Estudar. E sou pós-graduada também em Mediação Tecnológica, que é o uso da tecnologia em sala de aula com crianças e adolescentes. Eu estou contando para você um pouquinho desse meu currículo, de tudo que eu fiz ao longo da minha vida, para que você entenda que eu sei exatamente o que você está passando aí na sua igreja. Trabalhar com adolescentes não é fácil. E durante todo esse período eu precisei desenvolver algumas habilidades, algumas técnicas para então atingir o coração desses adolescentes. E é sobre isso que eu quero conversar com você. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre adolescentes é que eles são adolescentes. Pode parecer um pouco óbvio, mas às vezes a gente cobra uma postura deles como se eles fossem adultos, e eles não são. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maneira como eu, você que somos adultos, passamos a lição, ensinamos, precisa ser modificada. É mais ou menos assim, imagine que você tem uma criança ali de 4 anos de idade e você tenta explicar Deus utilizando uma palavra, utilizando uma maneira de explicar muito adulta. Aquela criança vai achar tudo muito confuso. A Bíblia mesmo nos ensina que nós precisamos adaptar a nossa linguagem para falar com os diversos tipos de pessoas. E com os adolescentes funciona da mesma forma. Eu não estou dizendo que você precisa falar em gírias e de repente se vestir como um adolescente, nada disso. Mas você precisa entender como que ele aprende, como que de fato ele se sente motivado para estudar a lição da escola sabatina. Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero compartilhar com você é que é fundamental que você entenda que ao passar a lição da escola sabatina, você está passando para um grupo de adolescentes que vão aprender de uma maneira diferenciada. Então, se você estava habituado a passar a lição para adultos ou mesmo na sala de jovens, esquece. Trabalhar com adolescente é completamente diferente. Você vai precisar adaptar-se a uma nova realidade para fazer com que ele se interesse. Às vezes, o interesse não está vindo justamente porque naquela cabecinha ali que está a informação, existem muitas, infinitas possibilidades e curiosidades também. É muita coisa para chamar a atenção. Eles estão passando por um processo de transformação e, sobretudo, de conhecimento deste mundo. Então, eles precisam dar conta das questões da escola, das questões hormonais que estão acontecendo com ele, a formação do cérebro, também tantos estímulos que existem aí fora, quantidade de livros, de série que eles estão assistindo. Eles estão naquela fase de desenvolver a autoestima, às vezes têm alguma vergonha em relação ao corpo, estão apaixonados, descobrindo o primeiro amor. São muitas informações e muitos estímulos que ele tem recebido. Por isso, o professor da escola sabatina precisa acolher esses adolescentes e fazer com que a lição seja algo gostoso, prazeroso e, sobretudo, uma fonte de extrema aprendizagem. Ele precisa entender que aquela lição vai somar na vida dele. Veja só, dentro da sala de aula, todas as vezes que eu vou explicar alguma coisa para os meus alunos, eu logo percebo. Se aquele conteúdo faz sentido para a vida dele, ele consegue aplicar aquilo na vida dele, então ele se torna mais interessado. Se é um assunto que está muito longe da realidade, então logo eles perdem o interesse. Com a lição da escola sabatina é a mesma coisa. Se o adolescente enxerga que aquela lição faz sentido com a vida dele, está conversando com os conflitos que ele está vivendo, então eles prestam mais atenção e ele fica curioso para saber ali o que tem naquela lição que pode ajudá-lo. Mas se é um assunto que está muito distante da realidade do adolescente, então ele vai encontrar dificuldade de prestar atenção. E isso é natural. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Fernanda, como assim? A lição ela já vem pronta, a gente não tem como modificar o assunto. Obviamente que quem constrói a lição já tem essa preocupação de fato colocar um assunto que seja bom e interessante para o adolescente. Mas mesmo assim, você vai precisar fazer alguns ajustes e trazer para a realidade do seu adolescente aí na sua igreja. Cada igreja, cada região tem adolescentes diferentes. Uma igreja, por exemplo, que trabalha dentro de uma comunidade mais carente, ela vai ter alguns conflitos ali.
E se você pegar esses adolescentes que às vezes que tem uma questão financeira maior, que de repente viaja para fora do país, ele tem outra realidade. Então o conteúdo ele não serve para todo mundo de maneira igual. Você vai precisar fazer ajustes e adaptar para a realidade que está acontecendo aí na sua igreja. É óbvio que o tema você vai manter o mesmo, mas você pode adaptar isso de uma forma que fique mais próximo do adolescente. Dessa forma ele vai fazer sentido, ele vai dizer, nossa, esse conteúdo aqui tem tudo a ver com a minha vida e por isso eu devo gastar o meu tempo ou utilizar o meu tempo estudando e aprendendo cada vez mais. Agora que você já entendeu a importância de se adaptar a essa realidade do adolescente, eu vou compartilhar com você algumas dicas bem práticas para você desenvolver aí na sua igreja. A primeira dica é: ao passar a lição da escola sabatina, é fundamental que haja um planejamento. Não dá para você simplesmente estudar a lição e chegar lá no dia de passar a lição para os seus alunos, abrir e começar a falar e conversar. Logo você vai perceber que o interesse dele vai ser perdido. Então precisa ter um planejamento. Você precisa pegar o seu tempo de lição de escola sabatina e dividir intercalando da seguinte forma: 50% você faz e 50% ele faz. Quando você fala que 50% você faz, é porque justamente você seleciona ali dentro da lição aqueles pontos que são mais importantes, que não podem ser deixados de lado. E aí você passa aquela lição de uma maneira que aqueles pontos sejam valorizados. E as outras partes, os outros 50%, ele precisa se envolver. Essa geração é uma geração que gosta de participar, então você vai precisar colocá-lo para poder então desenvolver. Talvez você esteja pensando, não gosta nada, na minha igreja eles realmente não participam muito. Se você começar a desenvolver essa prática aos poucos, você vai ver que logo eles vão dominar a sala. Eles vão fazer a recepção, o louvor, passar a lição e você aí no caso vai apenas administrar tudo isso. Então separa a lição de 50% para que você passe e 50% para que o aluno passe, tá bom? Essa é a primeira dica então. Planeja a sua lição dessa forma. A segunda dica que eu quero compartilhar com você é bastante importante. Você precisa colocar situações mais dinâmicas. Se você fizer uma lição, passar a lição de uma maneira muito expositiva, onde só uma pessoa fala, eles vão perder o interesse. Eles podem até ficar quietos, mas a cabeça deles vai estar voando, pesquisando outras coisas. Por isso, algumas dicas que você pode fazer. Faça de repente um jogo, ou então uma atividade de torta na cara, com perguntas da lição, ou quem sabe um passo ou repassa com perguntas de um time que vai para outro, um quiz onde eles podem ir respondendo, uma encenação, uma peça de teatro onde eles podem pegar a parte mais importante e encenar aquilo. A gravação de vídeos, você pode desafiá-los a durante a semana gravar trechos da lição e mandar e depois de repente montar um único vídeo fazendo essa retrospectiva. São formas dinâmicas que você tem de passar a lição e de gerar nele o interesse por estudar. É claro que é muito importante que você sempre pense como que eu faço para esse aluno estudar. Quando você coloca esses desafios, automaticamente ele se sente muito mais interessado e começa então a buscar aquele conteúdo. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando professora, eu precisava que os meus alunos lessem um livro de José de Alencar chamado Iracema. Era um livro que cairia no vestibular, mas a linguagem do livro era uma linguagem difícil, bem mais difícil do que a linguagem da Bíblia, por exemplo. E eu precisava que aqueles adolescentes se interessassem por aquele assunto e então lessem. E eu fiquei pensando em algumas formas. Eu poderia simplesmente fazer um sermão e dizer que eles precisavam estudar porque afinal de contas cairia no vestibular, ou eu tinha a segunda opção, que era criar uma maneira mais divertida para que eles estudassem. Escolhi a segunda opção. Montei então, conversando com aqueles alunos, sugeri que fizéssemos uma peça de teatro do livro. E eles logo disseram, eu acho que ao invés de uma peça de teatro, poderíamos fazer a gravação de um filme. Achei aquele desafio um pouco maluco, mas entrei ali na ideia dos meus alunos. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eles não só leram o livro, como eles reescreveram o livro com a linguagem de hoje, decoraram as falas, montaram todo o cenário, a vestimenta e tantas outras coisas e gravaram um vídeo lindo que inclusive foi editado por eles também. A minha surpresa foi que no ano seguinte eu coloquei esses mesmos alunos para fazer uma apresentação para uma outra turma que estava entrando ali, no ensino médio.
E eu fiquei abismada com a quantidade de conteúdos que eles tinham absorvido da leitura daquele livro. Eles viraram especialistas em Iracema. Eles começaram a contar todas as histórias com o nome dos personagens, com datas. Confesso para você que eu fiquei extremamente surpresa como que eles conseguiram absorver tantas informações. É lógico que quando você coloca o adolescente para que ele possa se envolver dentro de um projeto, ele se sente muito mais interessado. Eles são extremamente inteligentes. A única coisa que nós precisamos fazer é direcionar essa inteligência para que eles de fato estudem aquilo que é importante. Então a lição da escola sabatina é muito importante. E o que você tem que fazer? Criar situações para que ele mergulhe dentro daquela lição e comece a estudar, a pesquisar, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. A outra dica muito importante que você deve anotar é: combine com antecedência. O adolescente ele está num processo de desenvolvimento da autoestima. Então não dá para chegar lá na hora e você falar: olha, você viu que vai passar a lição hoje ou que vai ler o verso bíblico. Aquilo para ele é um desespero, porque ele está com vergonha de passar, está com medo de passar vergonha na frente dos amigos. Então combine com antecedência, ligue com antecedência, fala: olha, no sábado eu vou querer que você leia tal versículo, olha, no próximo final de semana eu quero que você passe aquela segunda-feira da lição, por exemplo, só o dia da segunda-feira. Combine com antecedência para que ele também possa se preparar e se organizar com antecedência. E não adianta você querer colocar um monte de atividade para apenas um aluno desenvolver. Porque às vezes aquele aluno acaba ficando sobrecarregado e os demais acabam ficando simplesmente sem nenhuma atividade. Outra coisa que é muito importante você prestar atenção é respeitar a opinião dele. Então, se você pediu para ele passar a lição e ele disse: não estou preparado, não quero fazer, respeite. Comece a colocar pequenos desafios para que ele se sinta motivado a participar. Talvez passar a lição seja algo muito difícil, mas um dia da semana ele dá conta. Ler um versículo bíblico ele dá conta. E aí você vai preparando esse adolescente para que de repente até o final do ano ele esteja mais envolvido e mais motivado também. A penúltima dica que eu quero compartilhar com você é a seguinte: tudo aquilo que ele aprendeu na teoria ele precisa imediatamente colocar na prática. Por isso, não deixe nunca uma lição da escola sabatina ou uma escola sabatina ser concluída sem ter um desafio para aquele adolescente. Anota isso que é importante. Você terminou de passar a lição, vocês concluíram, ele precisa imediatamente entrar em ação, ele precisa colocar em prática aquilo. Agora, cuidado, também não vai pegar ali uma lista infindável de atividades e falar: olha, agora vocês têm que fazer isso durante a semana. Não é isso, mas um desafio. Pega tudo aquilo que você estudou e fala: o que seria mais importante que esse adolescente fizesse? Vamos imaginar que a lição está falando sobre ajudar o próximo. Então você coloca naquela semana um desafio que eles deveriam, por exemplo, ajudar alguém doando alimentos. E marque isso lá no grupo do WhatsApp que você deve ter com ele, para que ele mande uma foto, para que vocês façam um cronograma, de repente um mural com fotos, para que isso seja valorizado. Também não adianta você colocar o desafio e esquecer. Todo sábado tem que ter um pequeno desafio para aquele adolescente. Isso faz toda a diferença. Teoria aplicada na vida. Se ele não entender que aquela teoria pode ser aplicada na vida, ele perde o interesse. Ele vai pensar: por que eu vou estudar isso? Mais uma coisa para eu estudar que eu nunca vou usar na vida? Então você pega o que ele estudou e aplica imediatamente na vida dele. Aí ele vai falar: poxa, estudar a lição da escola sabatina é legal, vale a pena. Porque todas as vezes que eu estudo, eu aprendo e automaticamente eu mudo alguma coisa na minha vida. E isso começa a fazer bastante sentido para ele. Essas foram as dicas, eu espero que você tenha gostado, mas eu ainda tenho uma última que vale ouro, por isso anote aí. A minha dica para fechar esse vídeo é: relacione-se com o seu adolescente. Quando você tem um bom relacionamento com eles, automaticamente eles fazem tudo o que você pede. Eles vão se envolver em projeto social que você criar. Se você fizer um ano bíblico, eles vão se envolver. Se você resolver fazer um maravilhoso culto de sábado em homenagem aos adolescentes, eles vão estar envolvidos. Se ele não tiver uma relação com você, você pode criar o que for, eles não vão participar. Isso é real. Isso acontece com todos os adolescentes de todos os lugares. O que manda é o relacionamento.
Se você tiver amizade com esse adolescente, se ele gostar de você, se ele achar que você é uma pessoa legal, que está somando na vida dele, ele embarca em todos os projetos que você criar. Por isso, invista em relacionamento. Gaste tempo conversando, gaste tempo desenvolvendo situações para que ele se sinta amado, para que ele se sinta acolhido, para que ele perceba que essa sala da escola sabatina de fato é uma família onde ele pode confiar, desabafar e crescer. Não é fácil trabalhar com adolescentes, é desafiador. Existem pessoas que preferem que falam assim, quando eu falo que eu trabalho com adolescentes, sou professora de adolescentes, eles falam, nossa, eu prefiro as crianças. Eu gosto de trabalhar com os adolescentes. Quando você encontra o jeitinho deles, tudo funciona. Tudo faz sentido e você começa a entender que esse universo é um universo fantástico e que com certeza Deus vai te ajudar e te abençoar muito para você fazer a diferença. Se existe algo que você deveria priorizar neste ano de 2020, um ano tão atípico que estamos vivendo, este algo é: relacione-se com sua classe de adolescentes. Crie situações para que eles possam gostar e confiar em você. A partir disso, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais tranquilo e você vai conseguir, com certeza, desenvolver lindos projetos aí na sua igreja. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Vou deixar para vocês aqui embaixo o meu Instagram. Esse MOP que tem no final do meu nome é justamente um método que eu criei para trabalhar com os adolescentes, que é o motivar, orientar e potencializar. Eu falo dele um pouquinho no meu livro também, Ajude Seu Filho a Gostar de Estudar. Se você me seguir lá no Instagram, você vai ver sempre dicas para lidar com os adolescentes, com as crianças e, sobretudo, relacionamento familiar. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Desejo do fundo do meu coração que você seja uma luz nas famílias e na vida dessas crianças, desses adolescentes que Deus confiou em suas mãos. Eu sei que 2020 tem sido um ano muito diferente, muito atípico, mas eu tenho certeza que você será e sempre será um instrumento grandioso na mão de Deus. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Até mais!